Meu Deus, se a palavra que a gente prega é semente verdadeira, por que que cada um de nós reage de formas diferentes? E aí foi quando eu comecei a preparar e Deus falou assim: o problema não é o semeador. Eu tenho certeza que o problema também não é a palavra. Amém, queridos? Não, não é a palavra. Então, qual é o nosso desafio? Aí, você lembra de onde nós fomos criados? Diz o texto lá de Gênesis que o Senhor pegou a terra, modelou do barro. Barro é o quê? Terra. O Senhor nos modela da terra. Então quer dizer que nós somos solo fértil para a palavra de Deus. É claro, ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Então, quando esse texto fala que o semeador saiu a semear e os lugares onde essa semente foi lançada, está falando de quem, meu irmão e minha irmã? Está falando de mim, está falando de vocês, está falando de nós. E o solo onde essa semente é semeada, onde esse semeador está distribuindo, enfim, a geração e a condição de vida, não é nada mais, nada menos do que o coração humano. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu repito, o problema não está no semeador, o problema não jamais estará na palavra de Deus. Então, o desafio é entender que tipo de solo eu e você temos sido diante da semeadura da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós às vezes falamos assim: não, não, eu não cresço espiritualmente porque a minha igreja tem problemas. Ou as pessoas podem dizer assim: o meu casamento é complicado porque o meu marido é difícil. Ixi, a minha esposa então. Não, 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 não. Eu não prospero porque eu ganho pouco. Dá tudo certo para as pessoas, mas quando chega a minha vez, fica tudo mais difícil e dá tudo errado. Será? Será que o problema não está aqui, ó, no solo do nosso coração, no solo da nossa vida? Vamos fazer um autoexame do solo do nosso coração? O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Eu muitas vezes pensava que a beira do caminho é tipo aquela semente que cai do bolso, cai do alforje, do saquinho, do recipiente da semente. Mas a gente ora, clama a Deus, pede revelação do Espírito Santo. E aí esse dia eu estava caminhando, né, nas minhas caminhadas, na minha corrida, eu fiquei olhando que do lado de onde a gente corre, assim, do outro lado da cerca, é o lugar onde o pessoal do aeroporto passa para fazer manutenção. E não tem cimento, não tem calçamento, é terra. E aquela terra, de tantas pessoas passarem só ali, ela fica dura. Então, a beira do caminho nesse texto significa, meu irmão e minha irmã, não um lugar aleatório. Não é as sementes que ficaram perdidas das mãos do semeador, não, não. Foram sementes lançadas em solo duro, em solo que já foi muito pisado, chão batido. E aquela semente cai naquele chão duro. Olha que essa semente é boa, hein? Essa semente é a palavra, é a revelação do Evangelho. Essa semente cai naquele chão duro e essa semente quer quebrar aquele chão duro, quer romper com a barreira, com a resistência. Mas um chão duro, se Deus manda água, a tendência daquele chão duro é ficar ainda mais resistente. Você já não participou muitas vezes de cultos em que você ouve muitas coisas, orações, palavras e parece que quando acaba você esquece de tudo que foi pregado, de tudo que foi ensinado, e continua vivendo como se nunca tivesse ouvido coisa alguma? É o que Jesus disse. O chão duro, quando a semente é lançada, logo vem as aves. E aí depois Jesus explica o que ele quis dizer com as aves. No versículo 15 ele disse: vem Satanás e logo arranca tudo aquilo que foi semeado. João capítulo 10, versículo 10.
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nosso coração é duro, porque um coração duro fala de um coração arrogante, um coração defensivo. Alguém que diz assim, não, eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu já me machucaram, já me ofenderam, eu agora vou ficar na defensiva. Meu coração está duro, eu não vou me abrir. E daí a gente ouve a revelação de Deus com a razão, mas a razão impede que chegue aqui no coração. E se nós não acolhermos no íntimo do nosso ser a revelação de Deus, meu querido e minha querida, nós nunca vamos viver transformação. Coração arrogante, coração duro, é tipo aquela situação, já viu? Na sua casa às vezes acontece isso, não é? Não tem alguém que fala bastante e sempre que não é? Ou aqui na igreja, às vezes, pode ser na igreja também. E aí quando essa pessoa começa a falar alguma coisa, você já fala assim, não, nem venha me falar mais nada porque eu não quero nem saber disso aí não. Olha, eu não quero ouvir isso agora. O que você está dizendo? O solo do meu coração batido, endurecido. Eu não quero saber do que você quer falar, eu não quero ouvir, eu não vou mudar. Eu vou continuar resistindo. E sabe o que é mais triste nesse solo, ou nessa semente que é lançada à beira do caminho? É que o diabo não precisa nem fazer muito esforço. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas quem recebe a semente de Deus à beira do caminho, praticamente entrega, de mãos beijadas, tudo o que Deus planejou e preparou, porque nós não resistimos. Será que o nosso coração está como um chão batido? Um chão arrogante, um coração arrogante, endurecido, sempre na defensiva, tentando blindar e proteger, para não viver novas histórias, novas realidades? Mas o semeador continuou semeando, porque ninguém segura o semeador do reino de Deus. E ninguém tem poder de conter o poder da semente do evangelho. No versículo 16 e 17, esse semeador agora semeia em meio ao solo rochoso. E diferente daquele chão duro, esse solo agora já tem terra, boa terra. Mas debaixo dessa terra tem pedras. Esse é o coração emocionalmente instável. Se à beira do caminho revela um coração endurecido, a semeadura de um solo cheio de pedras fala de um coração, de um solo emocionalmente instável. A semente cai, a semente brota, ela nasce rapidamente, mas ela não tem profundidade. Mas nós já vimos isso, todos nós já vimos isso. Já viu aquelas pessoas que às vezes chegam na igreja e logo se convertem? Canta, pula, dança, fala assim, a partir de hoje, pastor, conta comigo para o que o senhor precisar, aleluia. Eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer missão. Mas de repente, como num passe de mágica, essa pessoa desaparece. Você fala assim, irmão, o que aconteceu? Aquele irmão, aquela irmã, estava tão animado, não é? Estava tão animada, cantou, pulou, dançou, chorou. Mas é a semente que é lançada, a semente é boa. Mas aquele coração instável recebe a palavra porque a gente tem fome e sede da palavra de Deus. Mas as pedras não permitem que a raiz cresça. E quando começa a frutificar e vem as provas, as lutas, nós não, ou essa pessoa não, consegue resistir. Esse tipo de crente, a gente podia chamá-lo de crente montanha-russa. Você já andou de montanha-russa? Eu lembro até hoje, de julho de 2012, lá no Hopi Hari. Eu fui na montanha-russa do Hopi Hari, gente. Começa numa subidinha assim, né? Eu acho que foram os 50 segundos mais
trágicos da minha vida, mais emocionantes, mas mais amedrontadores da minha vida. Começa naquela subidinha assim, né? Vai batendo, porque faz barulho, né? Aí ele para, aí você fala assim, meu Jesus, é agora. Aí ele faz... Aí acabou, você fala assim, estou vivo. Mas brincando, né? A gente, montanha-russa, ora a gente está no alto, ora a gente está no baixo, sabe? Sempre instável, desequilibrado. Ah, que nem o equilibrista na corda bamba, né? Sem firmeza. Esse coração do solo rochoso, gente, é como um casamento, não é? A pessoa quando casa, não é? É lua de mel, primeiro ano, segundo ano, mas aí começa a vir os problemas, chega a fatura do cartão, pessoas falam, não sei não, não sei se vale a pena. Aquele sujeito bonitão, né? Fortão, de repente começa a ficar meio, melhor nem falar. Não é? Você fala assim, não, não era tudo isso. As pessoas dizem, nós não. As pessoas dizem, não, não, não era tudo isso. Olha as pedras aí sufocando o nosso crescimento. Gente, raiz não cresce na festa. Fala isso comigo, as raízes não crescem as raízes durante uma festa. As raízes crescem no escuro, na pressão e escondidas de todo o brilho e aparência humana. Você já viu a raiz de uma árvore crescer? Você pode até ver quando ela cresce muito ao ponto de romper, por exemplo, a calçada lá da sua casa. Mas quando ela está crescendo, a gente não vê, mas ela está ali, ó. Ninguém vê no escuro. Ela vai se aprofundando e a gente às vezes quer fazer o contrário em Deus. Nós queremos expor ao contrário, gente. É escondido, é guardado na presença de Deus, que eu e você vamos romper com todas as pedras que impedem o nosso crescimento. Mas a palavra continua, não é? O semeador continuou semeando. Porque, você concorda comigo? O problema não é o semeador. Amém? O problema não é a palavra. Amém? E aí ele continua semeando, e aí, ai meu Deus, as sementes agora caem entre os espinhos. Eu não sei se você prestou atenção, mas essa é a parte que Jesus ocupa a maior atenção. E eu classifico, né, eu entendi que esse é o solo mais perigoso. É o tipo de coração, o tipo de solo mais perigoso para nós hoje. Porque não tem problema na terra, a terra é boa, a semente é boa. O semeador está fazendo o que deve fazer. Mas por que é o mais perigoso? Porque os espinhos são agentes externos. A planta vai nascer, vai crescer, vai nascer, enfim, vai tomar forma, mas tem um problema. Essa planta não nasceu sozinha. Porque ela cresceu aqui, mas ao redor dela está cheio de espinhos. E, gente, espinho machuca, não machuca? Espinho sufoca. Espinho agride. Impede o nosso crescimento. Impede o rompimento. Jesus falou assim, por que essa semente, ou por que esses espinhos continuam crescendo? Aí Jesus disse lá no versículo 18 e no versículo 19, os cuidados do mundo. O que a gente pode entender como os cuidados do mundo hoje? Essa ansiedade que a gente vive uma sociedade muito ansiosa. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E olha que o Brasil não é o país mais populoso do mundo. Como é que pode isso, gente? A correria, o estresse, ai meu Deus, a gente sempre tem uma desculpa, não é assim? Olha, essa correria, eu não tenho tempo, eu não posso fazer agora não, deixa para depois. E tem coisa, gente, que a gente precisa aprender, olha, aquilo que você pode resolver em 5 minutos, não deixa para amanhã não, faz agora.
Porque o amanhã vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação. O problema que era pequeno vai se tornar maior. Sabe? Cuidado com as realidades da vida e aquilo que a vida vem impondo sobre você. Os cuidados do mundo falam de não ter tempo para Deus. E não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quantas pessoas estão perdendo tempo, perdendo a vida? O que a gente tem de mais valioso hoje não é um smartphone, não é um aparelho eletrônico, não é um carro, não é a casa. O que nós temos de mais valioso hoje é o nosso tempo. E tem gente perdendo tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6, o profeta disse assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, os cuidados dessa vida, os cuidados deste tempo, essa ansiedade, essa histeria coletiva, nos leva a não viver a vida que Deus quer que eu e você possamos viver. E aí Jesus continua: os cuidados deste mundo e a fascinação pela riqueza. Desejo de ter, o status, enfim, a conquista a qualquer preço de todas as coisas. Olha, eu aprendi isso num curso de finanças que eu fiz há muitos anos. O professor disse assim: o dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. Aliás, o apóstolo Paulo disse algo semelhante, né? Em 1 Timóteo 6,10 ele disse assim: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Ter dinheiro não é problema, gente. O problema é amar mais o dinheiro do que todas as outras coisas e, sobretudo, o amor a Deus na realidade da nossa vida. A fascinação pela riqueza, alguém pode dizer assim: pastor, mas a gente tem que trabalhar. Claro que tem. É claro que tem, gente. Todos nós precisamos trabalhar, nós temos que ser produtivos. Não há nada que diga o contrário. Mas a nossa vida não pode ser só o ideal de ganhar dinheiro, comprar alguma coisa, ou mostrar para as pessoas um status de conquista de vida. A fascinação das riquezas tem conduzido muitas pessoas para a perdição. Jesus disse assim: as demais ambições, projetos pessoais que se transformam em ídolos. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é idolatria? De forma muito simples. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Se você ama mais o futebol do que o Senhor Jesus, você é um idólatra do futebol. Se você ama mais o seu trabalho, você está idolatrando o seu trabalho. Se você ama a aparência física, né? E hoje a gente vê umas pessoas de 90 anos que têm a pele mais bonita do que um bebezinho de si. Mas veja, se nós amamos mais a aparência física do que qualquer outra realidade dessa vida, e sobretudo a sua vida com Deus, você é um idólatra. Você está idolatrando. Aquilo que deveria ser de Deus está ocupando o lugar de glória que você deveria oferecer a Deus. Nós podemos pensar, essa frase é de um escritor cristão chamado C.S. Lewis. Num dos livros dele ele disse assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quanta inutilidade nas nossas vidas. Fala a verdade. Quanta inutilidade nós carregamos nas nossas vidas. Aí a gente fala assim: as demais ambições, pastor, é isso? Isso também. Porque a gente vai trazendo tanta coisa para dentro de nós, não é? Isso é um coração ocupado demais para entender que a gente precisa abrir, ter espaço para o agir de Deus. Vamos falar de outras ambições? Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero servir a Deus, mas a minha agenda não permite, mas a gente tem tempo para a Netflix, para o Prime Video, para o Disney Plus, para todas as coisas. A gente tem tempo para a rede social, e aí quando a gente fala assim, agora vai, fala assim, agora eu estou cansado,
Agora eu não consigo. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. São os espinhos sufocando a nossa vida. E aí a gente pensa assim, por que que eu não consigo frutificar? Por que que eu não consigo romper? Por que que a minha vida é sempre a mesma? Por que que a minha família? Por que que isso? Por que que aquilo? E, gente, o problema não está ao nosso redor. O problema está aqui, ó, no solo do nosso coração. Por que que a gente tem que vencer os espinhos? Deixa eu só falar isso, para isso ficar bem claro. O que que são os espinhos na vida de um cristão? Falta de oração. Quantos cristãos não oram, gente, a semana inteira? Não tem vida de oração. Não leem a palavra de Deus. Falam palavrão, xingam, mentem. Tem vícios de bebida, de cigarro, jogos de azar, não é? Tem crente que aposta nas bets. Viciado até, tem muita gente viciada em jogos de azar. Isso tudo são espinhos, gente. São os espinhos tentando nos sufocar. Não tem comunhão com a igreja, porque, veja bem, gente, esse negócio de falar, tem uma moda hoje no Brasil e também no mundo, que é a moda de dizer assim, eu sou desigrejado. Desigrejados são pessoas que são definidas assim, ficaram decepcionadas com o pastor, com a liderança da igreja, ou com a própria igreja, e então decidiram não mais fazer parte de uma comunidade religiosa. Essas pessoas dizem, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu tenho a minha fé dentro da minha casa. Não posso duvidar da fé de ninguém. Não tenho esse direito. Mas nós somos o corpo. Na igreja, o povo de Deus é chamado de corpo de Cristo. Se você, não vai acontecer em nome de Jesus, mas se por alguma razão a gente sofrer um acidente e a nossa mão for arrancada, por quanto tempo a nossa mão vai sobreviver? Sem o corpo? Sem a ligação do sangue, da vida que está aqui conectada em todo o nosso corpo. Ela vai morrer, gente. Ela vai se perder. Ela vai definhar. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente por conta destas e tantas outras realidades? Os espinhos é aquela condição mental que a gente tem assim de nunca ser uma pessoa generosa. Lembra de Caim? Gênesis capítulo 4. Está bem ali no início, versículos de 1 a 4, de 1 a 5. Caim oferece para Deus uma oferta. Em seguida, Abel vem e traz das primícias. Deus honrou a oferta de Abel, Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou irado, ao ponto de matar o seu irmão, porque ele não tinha um coração generoso, um coração abençoado, um coração abençoador. Dava sempre o resto, o que sobrava para o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mas louvado seja Deus. Posso ouvir de novo? Louvado seja Deus, amém? A semente também cai em boa terra. Meu Deus, eu quero ser boa terra, Jesus. Eu quero ser uma boa terra. Você também? Amém? E quando cai na boa terra, bom, o problema não é o semeador, concorda comigo? O problema não é a semente, que é a palavra. Quando cai na boa terra, o que que acontece? Frutifica. A 30, a 60 e a 100 por um. Mas veja que Jesus gasta a sua energia ensinando por que que essa terra é diferente. Porque essa terra tratada já rompeu com os espinhos. Essa terra foi revolvida ao ponto das pedras também serem tiradas dali. Ou seja, um solo apropriado para que a semente possa germinar e no seu tempo frutificar. Essa boa terra, meu irmão e minha irmã, é composta das pessoas que ouvem. Versículo 20. São aqueles que ouvem, ou seja, aqueles que dão atenção. Em Isaías 1, 19 e 20, o profeta disse assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Se, porém, desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Ouça a palavra de Deus, gente.
Jesus disse: aceitam, ou seja, são aqueles que ouvem a palavra e são aqueles que aceitam a palavra. Isso fala de submissão. Lucas capítulo 9, versículo 62, o Senhor Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto para o reino de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, sermos mais submissos à palavra de Deus. Nós precisamos receber essa palavra e meu querido, minha querida, dar fruto. É o que Jesus disse no final do versículo 20. Ouvem, aceitam e frutificam. Me lembrei do Salmo 1. Salmo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Nós precisamos frutificar, gente. Amém? Como igreja, como família, como indivíduos, nós precisamos frutificar. Gente, não é mágica. Não é o estalar de Deus. É um processo. Eu me converti quando eu tinha 13 anos de idade. Não faz muito tempo, né? Só 30 anos. 33 anos atrás. Me converti ali. Entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 13 anos. Foi ali que eu entendi o que Deus podia fazer, o que Deus desejava fazer. E de lá para cá, então, eu já sirvo a Jesus há muitos anos. Há 33 anos, né, de conversão. São 33 anos de vida na presença de Deus. E são 33 anos em que Deus está constantemente transformando a minha vida. Transformando a minha história. E eu não tenho dúvida em dizer que eu ainda estou longe de ser quem Deus deseja que eu seja. Mas eu também não tenho dúvida em dizer que eu vou tentar trabalhar e lutar todos os dias para que meu coração, para que a minha vida seja um solo fértil para a semente de Deus. Não sei se eu já frutifico a 30, mas eu quero lutar para frutificar a 30, a 60. E enquanto existir fôlego de vida, eu vou lutar para frutificar a 100 por 1. Porque o meu coração, eu quero que o meu coração, que a minha vida, seja uma terra boa para a palavra de Deus. Eu não quero ter raízes superficiais, espero que você concorde comigo e tenha esse mesmo entendimento. Eu quero ter raízes profundas. Eu não quero ser apenas um pastor. Eu quero ser servo de Deus, discípulo de Cristo. Eu não quero apenas passar alguns anos aqui pastoreando a igreja de Rio Preto. Eu quero ver essa igreja crescendo, frutificando, multiplicando, impactando a cidade, fazendo a diferença na vida da cidade. Comerciantes, nas escolas, nas faculdades, na indústria, nos profissionais liberais, nos condomínios, nas instituições. A igreja tem que fazer a diferença, queridos. Eu quero frutificar 100 por 1 na minha vida. Eu ainda quero alcançar isso. Quero ver os meus filhos crescendo, se casando. Daqui a muito tempo, isso ainda vai demorar um pouquinho, eu sei, mas eu ainda vou ter os meus netos, meus bisnetos, e vou ser aquele vovozão. Vou ver as minhas gerações servindo a Jesus. Sim, meus parentes que ainda não se converteram, eles vão, tem muitos deles que ainda não conhecem Jesus. Em Rio Preto, no estado de São Paulo, lá no norte do país ou lá do outro lado do mundo. Eu quero anunciar, eu quero ser um semeador, semeando a palavra de Deus. E você? E nós? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse diagnóstico do solo do nosso coração, a gente consegue entender que ninguém é perfeito, mas que se a gente deixar,
O Senhor vai pôr a mão na terra da nossa vida. E Ele vai modelar, Ele vai trabalhar, porque onde Deus toca, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Vamos pedir que nessa noite o Senhor transforme o solo do nosso coração. Chega de solo duro, batido. Chega de solo, de coração cheio de pedra. Chega de coração sufocado pelas realidades da vida. Sejamos solo fértil, coração livre, disponível para o agir e para o fluir de Deus. Chega de ter raízes superficiais. Essa é a hora, gente, de termos raízes profundas para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Vamos ter um tempo de oração?